E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui Café com Boras, apoio da Nato Corpus e do Grupo Infinity. Hoje o Will veio até ganhar bolinho aqui, ó. Hoje ele vai comer bolinho no Café com Boras. Vamos engordar um pouco esse menino aí. O que acontece? Hoje nós vamos falar aqui, aproveitando as questões aí da Olimpíada, consegui acompanhar algumas coisas, já que tive uma crisezinha de sinusite meio pesada, acho que tá dando para reparar quem tá vendo aí isso pelo YouTube, mas já tô melhor, graças a Deus, e vamos aproveitar esse gancho aí, vamos conversar um pouquinho sobre as questões aerodinâmicas, porque a gente tem, quando a gente fala de uma prova no nível de Jogos Olímpicos, a gente está pensando realmente no fio do cabelo, porque nós estamos falando de atletas que estão já no seu máximo de performance, e aí realmente qualquer coisinha vai mudar o resultado de uma prova, né? Então assim, fazendo só buscar um pouquinho no passado aí, um pouquinho de informação, a gente tinha, vou dar de exemplo o triatlon em anos 90, se vocês pegarem fotos aí, pode digitar no Google triatlon anos 90, vocês vão ver vários testes, né? Na época, muita coisa era tida como vantagem aerodinâmica ou, né, basicamente parte aerodinâmica. Então você via de repente uma bike com uma roda aro 650, que é um pouquinho menor na frente, com uma roda aro 700 atrás, ou as duas rodas aro 650, que fica uma bike que acelera um pouquinho mais rápido, mas não tem uma estabilidade de velocidade mais alta lá na frente, com uma velocidade mais alta. Aí compensavam isso com uma coroa maior para poder girar. Aí de repente pegaram essa coroa maior, jogaram numa bike com aro 700. Você vai ver que, por exemplo, o guidão tortinho de speed, a galera invertia ele, colocava ele de ponta cabeça e cortava as pontas e colocava um clipe no meio, que era hoje o que a gente vê nas bikes de triatlon, o base bar. Então era uma época realmente de muitos testes, né? E algumas coisas ficaram, outras não. Lembro uma bike muito famosa, uma Easton da Fernanda Keller, toda polida de alumínio, e ela tinha inclusive um movimento central mais alto, porque por onde tensionava a corrente talvez desse um melhor rendimento para ela. Gente, eram anos assim que realmente foram muitos testes. E eu vou aproveitar essa situação para falar que a gente não tinha um túnel de vento específico para bicicleta nessa época, certo? Túnel de vento específico para bicicleta é um negócio muito recente, tá? Isso veio, com certeza, hoje, até onde eu sei, escrevam aí, se alguém souber aí, comentem por favor, que eu saiba, nós temos 3 túneis de vento hoje que são específicos para bicicleta, tá? Até onde eu sei seriam 2 nos Estados Unidos e um, acho que seria o da Canyon. Eu preciso só confirmar isso, se alguém souber melhor, pode comentar aí. Mas o intuito não é nem a questão do preciosismo nessa informação. Por quê? É um negócio um pouco maior. Existe uma lenda, entre aspas, de que toda a parte de questão aerodinâmica, aí nós vamos entrar principalmente nas rodas, que são as coisas mais famosas nesse assunto, e que as rodas só teriam efeito aerodinâmico acima de 30 km por hora. Gente, quando a gente tem um túnel de vento para carro, ele não tem função antes dos 30 km por hora. O carro não vai ter... Ele começou a girar a roda, ele já está com 30 km por hora, quer dizer, você não tem efeito nenhum aerodinâmico disso. E eram onde se testavam as bikes naquela época. Então, existe realmente um conceito mais antigo de que todo ganho aerodinâmico vai fazer efeito depois que você tem 30 km por hora de média para cima. Não. É lógico que existe uma avaliação que a gente tem que fazer, porque alguns acessórios aerodinâmicos, eles acabam, por ser aerodinâmicos, tendo um pouco mais de material. E esse material eleva o peso. Então, até que ponto compensa, aonde fica o ponto de equilíbrio disso, de levar um pouco mais de peso para uma pessoa que de repente não tenha uma média de velocidade tão alta. Então,
essa avaliação realmente vai ser uma avaliação que tem que ser feita por cada um, né? A questão de usar uma roda totalmente fechada, para quem acompanhou contrarrelógio na Olimpíada ou até mesmo as provas de velódromo, devem ter observado que nós temos aí o pessoal que usa as rodas que são totalmente fechadas, basicamente na roda traseira, velódromo até alguns usam na frente e atrás, né? Mas seria uma questão aerodinâmica por corte do vento. Então, ela tem um peso maior? Claro que ela tem mais material do que um simples raio ali, ou até mesmo uma tri-spoke e tudo mais. Em alguns casos, por exemplo, vou citar um exemplo só, mas vamos lá, a Zip não é uma capa fechando a roda, ela tem um material que ele é rígido, né? Então ela realmente, quando você põe na balança, você vê que ela tem um peso maior. Então uma pessoa que não consegue manter uma velocidade mais alta, compensa levar esse peso a mais? Então assim, essa briga por aerodinâmica, por desempenho aerodinâmico e tudo mais, ela vai realmente fazer sentido. Porém, ela vai fazer sentido quando você tiver um condicionamento físico em que você consiga aproveitar isso ao seu favor, tá? Ainda vale aquela máxima. Tem um negócio que a gente não consegue comprar, chama duas perninhas. Na hora que isso vender, inclusive eu sou o primeiro comprador. Então assim, não temos nada melhor do que um condicionamento físico decente, bem feito, que vai superar uma pessoa que não está preparada, né? Que vai ter dificuldades para superar uma pessoa que não tem preparo, mas que está com o equipamento melhor do mundo, vai na teoria. Então as coisas têm que ser encaixadas, né? Cada um com a sua especificidade, cada um no seu nível, para poder realmente conseguir um rendimento. Lógico que a questão também vem pela parte financeira. Essas coisas não custam barato. Mas se você tem dinheiro, tem condições, quer andar com tudo do melhor, tudo do mais aerodinâmico, mas fazer 20 km por hora de média, amigo, seja feliz. Então assim, quero, faça. Só é bom saber que pode ser que esse acessório que você comprou esteja te atrapalhando em vez de te ajudar, porque não é indicado para a faixa de condicionamento físico que você tem, o rendimento que está aproveitando na bicicleta. Então abra o olho só em relação a isso para não gastar dinheiro à toa. A gente sabe que hoje bicicleta é um investimento sem retorno de lucros. Você vai perder dinheiro, não tem condições. Não tem uma outra situação. Mas a gente tem que tentar otimizar isso. Como otimizar isso? Perder o menos possível. Usar o que realmente a gente precisa na condição que a gente se encontra e aí a gente vai ter um melhor rendimento. Vamos a uma referência aqui já, talvez a mais importante na parte de aerodinâmica, pelo que a gente vê em alguns estudos. Eu vou citar aqui, vocês podem procurar no YouTube, inclusive, John Cobb, tá? Cobb é C-O-B-B. Alguns conhecem ele como o mago da aerodinâmica. Outros vão lembrar dele porque ele desenvolveu aquela bike, alguns chamam de Wheeler, mas o certo é Villier, né? Uma bike que ela era, inclusive, no começo aí dos anos 2000, ela era um quadro muito doido, cheio de recortes e todo mundo olhava, parecia uma nave espacial, mas era justamente por uma questão aerodinâmica. E existe um vídeo do John Cobb desenvolvendo essa parte aerodinâmica em atleta, e ele está no túnel de vento com a fumacinha lá na frente, não sei quem já acompanhou isso sabe como funciona o túnel de vento, e a fumacinha faz o desenho em cima da pessoa e vai vendo aonde ele tem, onde cria-se uma turbulência ou onde cria-se o arrasto aerodinâmico de uma forma geral. O que vai acontecer com isso? Em uma parte do vídeo, o atleta está usando um capacete gota. Ele é lindo, realmente, para uma prova de triatlon, numa prova de contrarrelógio, ele veste certinho, tem inclusive uma foto minha no Instagram, vou pedir para o Will colocar, que o capacete que eu uso no meu melhor bike fit é exatamente encaixado em mim. Então assim, para não evitando que se crie
um vão, um buraco atrás do pescoço entre a ponta do capacete e as costas. Por quê? Isso cria arrasto. Vou levantar, e às vezes algumas pessoas, não vou falar que criticam, mas elas levantam a situação do Borelli que gosta de um carro de corrida, do Borelli que gosta de uma moto de corrida e tudo mais, mas mas você vai ter um carro de corrida, vai ter uma moto de corrida, mas você é triatleta. Muito das coisas a gente aprende com carros e com motos. Não preciso ir muito longe. O freio hidráulico hoje, quando eu tive um carro de corrida, eu aprendi a mexer em freio hidráulico. Hoje são os freios hidráulicos usados na bicicleta, mesmo sistema praticamente. A parte elétrica do carro, por exemplo, não é tão diferente, respeitadas as proporções, de um grupo eletrônico, né, da Shimano hoje. Então, as coisas realmente elas vêm num desenvolvimento. Uma coisa importante que eu lembrei, a Zipp, que é a marca talvez famosíssima no Brasil, ela teve início na pista de Indianápolis, por pessoas que criavam peças para carros de corrida. Então, assim, isso tudo está ligado. A aerodinâmica, de forma geral, ela tem que conversar entre eles, porque a coisa desenvolve muito mais rápido. Então, essa questão do capacete, ela ficou muito nítida nesse vídeo do John Cobb, porque quando ele coloca a fumaça faz um roda-moinho entre o capacete e as costas do ciclista. E ele vai lá e empurra o capacete para ele encostar esse capacete nas costas dele. Então ele levantar a cabeça, olhar mais para cima. E isso diminuiria o arrasto. Outra coisa importante ainda do capacete, esse capacete ele é gota. Então assim, o ganho de performance que você ganha com ele, o que você tem de ganho com ele seria alguns segundos, talvez minutos, dependendo da prova, dependendo do nível de velocidade média que você vai ter, qual nível de preparo você tem. Mas tem um pequeno detalhe. Em comparação com um capacete normal, mais comum, se você pega um capacete gota e olha para o lado, você criou uma parede. Então, em vez de ajudar, você está atrapalhando a tua aerodinâmica. Então, às vezes a gente vê o pessoal que está usando esse capacete gota e às vezes fica conversando com o ciclista que está do lado, aí ele fica olhando para um lado, olha para o outro e mexe a cabeça para cima, para baixo, não sei o quê. Cada vez que ele movimenta, ele deixa de ter o uso perfeito do capacete que ele comprou. E isso, pior ainda, está atrapalhando o rendimento dele. Então, é interessante? Como é você em cima da bicicleta? Será que é ideal para mim usar um gota? Ou talvez colocar um capacete mais curto, um pouco mais fechado, um pouco mais aerodinâmico, porém sem ter aquela ponta lá para trás? Tem que avaliar quem é você. Na sua sessão de bike fit, o seu posicionamento na bicicleta, ele permite que esse capacete gota gere esse arrasto aerodinâmico? Porque esse capacete não é o ideal para você. Teria que ver qual dos modelos encaixaria. Então essa foto, para quem está acompanhando pelo YouTube, essa foto acaba mostrando para vocês, eu consegui chegar nesse perfeito encaixe com o equipamento que eu adquiri. E não é nada absurdo de caro, só um detalhe. Bom, além de tudo isso, nós temos a questão de, por exemplo, ainda no ganho aerodinâmico, o pessoal chama de cover shoes, né? Seriam as capas de sapatilha. Isso influencia muito, por incrível que pareça, na questão do teu desenvolvimento na parte aerodinâmica, né? Você diminui o arrasto aerodinâmico. Ah, mas poxa, Borelli, mas esquenta o pé. Gente, nós estamos falando de ganhar segundos, de ganhar o fio do cabelo. E assim, uma pessoa que tem um posicionamento correto, talvez esse seja o primeiro item importante, ou seja, o bike fit num posicionamento correto, que te permita ter um rendimento físico, mas que te deixe numa posição mais aerodinâmica possível. Num segundo momento seria o capacete, tá? Num terceiro momento, a questão dessa cover shoes, aí, as capas da sapatilha. Depois começa a entrar, por exemplo, a roda, que todo mundo prefere pôr em primeiro lugar. Então, claro que esteticamente é uma questão talvez das mais importantes. A roda vai realmente, numa foto, vai ficar lindo.
Confesso para vocês, eu não sou ganhador de prova de triatlon, mas a minha foto com as minhas rodas Schentz na minha bicicleta ficou sensacional. Então assim, o que você espera? Eu ganho um rendimento nas rodas? Eu ganho um rendimento, não só na parte aerodinâmica, dependendo das rodas, eu vou entrar mais a fundo nisso no próximo vídeo. A gente pode ter a questão de uma facilidade melhor de handling, que é manobras, por exemplo, em provas que são mais percurso travado, ou a gente pode ter um ganho de manutenção de velocidade, por exemplo. Mas eu quero entrar nisso mais para frente, porque eu quero algumas informações, inclusive mais técnicas, para passar isso para vocês com um profissional que vai vir aqui, que a gente já está organizando isso. Então, assim, voltando à questão de toda essa performance na parte aerodinâmica, eu acho que as pessoas poderiam observar. Primeiro, bike fit. Esse bike fit, de novo, eu vou voltar e acho que se bobear todos os podcasts que a gente lançar acabam entrando nesse ponto. O bike fit é importante e ele estar atualizado para a sua condição física é essencial. Estou lembrando aqui, inclusive, Lance Armstrong, agora não vou me lembrar o ano exato, em uma das sessões de bike fit, eles chegaram a colocar atrás, imagina na posição, para quem está ouvindo a gente no carro aí, você na posição clipada, atrás do teu antebraço aqui, né, no antebraço não, atrás aqui no tríceps, ele teria um acabamento como se fosse bola de golfe, porque isso mudaria o efeito do vento que está passando pelo braço dele e melhoraria o rendimento aerodinâmico dele. Então, olha o fio do cabelo que o negócio chega. Aí eu pergunto, para você que não tem a média que o Lance Armstrong faz, será que fazer um negocinho de bola de golfe atrás do teu braço vai mudar igual muda para ele? Ou será que você já passou por todas as etapas antes de pensar então no fio do cabelo assim? Entendeu? Essa é a situação que a gente tem que se colocar. Que mais que a gente pode ainda falar de aerodinâmica? O capacete é essencial, então eu acho que talvez seja a primeira coisa que vocês observem na sessão de bike fit já, porque o capacete você deve levar nessa sessão de bike fit para ver se ele é realmente o ajuste seu. Uma outra questão importante que o pessoal eu tenho visto as pessoas usarem é aquela questão das garrafas de água atrás do selim. Não vou entrar tanto na questão aerodinâmica, mas a questão do rendimento, porque a gente pensa tudo na aerodinâmica, tudo no ganho. Então a gente está lá na melhor posição, com o melhor capacete, com a capa de sapatilha, com a roda sensacional que a gente vai colocar e que vai andar e que o quadro da bicicleta é desenvolvido também de uma melhor forma. Ótimo! Quando você tira o braço do teu clipe e vai lá atrás para buscar a garrafa, você quebrou toda essa aerodinâmica que você inventou aqui, que você criou, então você quebra tudo isso e, pior ainda, você desconcentra da força que você está aplicando no pedal e a potência que você está gerando ali, você deixa de gerar porque você mudou. O seu cérebro que estava focado em apenas pedalar e manter o movimento correto, você saiu do seu fit ideal, mudou a posição e criou o arrasto aerodinâmico e dividiu a sua atividade em duas, que é manter o pedal e não deixar a garrafa cair, movimentar sem balançar o guidão. Todo esse movimento te gera perda também. Então, quando a gente ainda vai falar da parte aerodinâmica, é importante a gente lembrar de uma questão também da hidratação. Por isso, não à toa, a Specialized tem a questão da hidratação, que você só puxa o tubinho aqui clipado e toma uma água que fica embutida no quadro. A Trek lançou o sistema para colocar no meio ali do clipe, para poder tirar aqui sem precisar movimentar demais. E tem outros vários sistemas da Profile, da X-Lab, etc., que a gente tem disponível no mercado, que cada um vai atender ao público específico e ao que você deseja. Por enquanto a gente para por aqui. Nós vamos voltar nesse assunto ainda, em relação basicamente às rodas, porque isso aí dá assunto,
tem uma discussão grande sobre isso aí, ganhos e perdas, então nós vamos falar disso com um pouco mais de propriedade e com uma pessoa participando aqui, um amigo nosso aqui para falar melhor ainda sobre esse assunto. Acompanhe aí. Valeu!